Vamos ficar em pé então para orarmos ao nosso Deus. Damos-te graça, nosso grandioso Pai, pelo privilégio que estamos tendo nessa noite, estarmos aqui para estudar a tua santa palavra. Amém. Que teu Santo Espírito continue conosco aqui. Que essa amizade cristã possa continuar e possamos ir até a eternidade e viver contigo. Amém. Agora, enquanto estamos aqui, o pastor Tiago vai transmitir a palavra para nós. Que seja usado por ti mais uma vez, que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades espirituais. Amém. Em nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Pastor Tiago. Hoje nós vamos iniciar um estudo um pouquinho diferente, né? Eu sei que tem aqueles que pegam o estudo de Apocalipse e já vai respondendo. Não sei se hoje eu te peguei desprevenido, você já respondeu o estudo de hoje. Mas o pastor Calixto me fez um convite, né? Ele me pediu para ir apresentando alguns temas que o estudo do Apocalipse e Revelação não apresenta. E um desses temas é sobre mordomia cristã. Então hoje praticamente vocês não vão precisar escrever. Não sei se que vocês queiram anotar aí numa nota de rodapé aí no estudinho de vocês. A gente vai acompanhar tudo aqui que eu vou projetar pelo PowerPoint mesmo. Então o tema é mordomia cristã, né? Quando eu falo sobre mordomia cristã, o que vem na mente de vocês? O que seria mordomia cristã? O que vocês saberiam me dizer sobre mordomia cristã? É contribuir, né, com o que Deus pede a respeito da obra dele. Isso. Contribuir com a obra. Mordomia não tem nada a ver com você viver na mordomia, né? Ficar descansando, deitando na rede, né? Quando a gente fala mordomia cristã, a gente está falando de... Essa palavra, na verdade, ela vem da origem da palavra mordomo, né? Que é um administrador. Quando a gente fala de ser mordomos de Deus, isso significa que nós somos administradores desse Deus. E administrar o quê? Eu poderia resumir que tem 4 coisas que Deus ele requer de nós uma boa administração. E essas 4 coisas a gente pode definir com 4 T's. O primeiro T é o tempo. Ou seja, Deus ele te deu 24 horas no dia e Ele requer que você saiba administrar bem essas 24 horas que Ele te deu. Fora as 24 horas que Ele te deu 7 dias na semana. E desses 7 dias da semana Ele também vai pedir contas para você de como você utilizou esse tempo, né, que Ele te deu. E fora isso, a gente tem também os talentos, né? Quando a gente está falando de talentos, que é o segundo T, nós estamos falando de dons. O Espírito Santo ele deposita dons para todos nós, para cada um de nós temos dons, e isso Ele também quer que a gente saiba administrar, Ele também vai pedir contas de nós, como que a gente administrou aqueles dons, né, aqueles talentos que Ele nos deu, que o Espírito Santo nos deu, como que a gente vai administrar esses talentos. O terceiro T é em relação ao tesouro, né? O que é tesouro? É todos os recursos financeiros que Deus te dá. Você tem uma casa, você tem recursos financeiros que Ele te dá através do trabalho. Se Deus não tivesse te dado saúde, você não teria nada dessas coisas. Você não teria trabalho, você não teria uma casa, você não teria nada disso. Então, nisso entra o quarto T, que é o templo, né? O que é o templo? Templo se refere ao nosso corpo. Lá em 1 Coríntios 6, né, não lembro se é o verso 4 e 5, daqui a pouco a gente vai ler, fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então aí a gente consegue ver os 4 T's que Deus vai pedir para que a gente preste contas de como a gente administrou. Então aqui são o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos tesouros e o nosso templo, que é o nosso corpo, né? Então hoje o tema vai ser baseado nessas áreas aí. Umas a gente não vai abordar tanto assim, a gente vai focar mais em alguns textos bíblicos, que algumas não requer tanta dificuldade. Vamos, para nós começarmos com o assunto, vamos entender então o que a Bíblia fala de quem que é o grande proprietário de todos e de tudo, lendo Salmos 24:1 e depois Ageu 2:8. Eu não lembro se está projetado, mas quem puder abrir na palavra aí para a gente poder acompanhar. Então lá em Salmos 24:1 diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso é o que Salmos 24:1 fala. Lá em Ageu 2:8 também apresenta assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então a Bíblia fica bem clara, né? A quem tudo pertence, né? Inclusive nós não pertencemos a nós mesmos, né? Nós somos propriedade de Deus. Ou seja, todo o ouro, toda a prata, tudo que existe nesse mundo, tudo que existe na terra é propriedade de Deus. O que nós somos apenas? Nós somos apenas administradores desses recursos. É como se Deus tivesse aberto uma despensa e nós podemos administrar essa despensa, mas tudo que está ali dentro é de Deus. A gente somente cuida, né,
administra cada uma desses itens que Ele nos proporcionou. Quem é o grande proprietário de todos e de tudo, então? Segundo Ageu 2:8 e Salmos 24:1. Deus, né? Acho que não requer nenhuma dúvida, mas por mais que não requer dúvida, tem pessoas que pensam que é dono, né? Dono de todas as coisas, dono do teu dinheiro. Ele pensa, imagine se Deus não tivesse nos dado a saúde, será que a gente teria como conquistar os recursos que a gente tem? Seria impossível, né? Então, Deus, por isso que a Deus requer toda a honra e toda a glória, né? Vamos para a próxima pergunta ali? Qual deve ser a prioridade do cristão? Vamos lá ler Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso, né? Olha só, então Deus, Ele pede que nós busquemos primeiro o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as coisas vão ser acrescentadas. Tem gente que pega esse texto e entende assim, não, se eu buscar a Deus, Deus vai me dar um carro, vai me dar dinheiro, vai me dar riqueza, vai me dar... Isso daí, na verdade, não é o que a Bíblia ensina. Isso daí é a teoria da prosperidade. E a Bíblia não defende a teoria da prosperidade. Tem algum problema da gente ter recursos financeiros, ter dinheiro? Não tem nenhum problema. Inclusive, tem vários personagens bíblicos que a gente vê que teve muitas riquezas, né? A gente vê ali Salomão, a gente vê Jó, a gente vê José. Então, pessoas que tiveram recursos financeiros ali e Deus abençoou elas. Mas quando a gente vê aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vão serão acrescentadas, se a gente voltar um pouquinho ali no verso 6 ali, ele fala assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Desculpa, eu acabei lendo um verso que era importante, mas não era esse que eu queria. Era o 25, Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a própria vida, quanto o que há de comer ou quanto o que há de beber, nem com o seu próprio corpo quanto o que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves no céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? É isso que Jesus está falando aqui quando Ele fala assim para a gente não se preocupar que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus está falando assim, se eu cuido da ave que não colhe, não planta, não ajunta em celeiro, eu tenho cuidado dela, será que você, uma criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, não tem para Deus maior valor do que as aves? Então entende? Quando Deus fala assim que todas as coisas vão ser acrescentadas, é Ele dizendo assim, não se preocupe, não vai te faltar o que beber, não vai te faltar o que comer, não vai te faltar o alimento, porque eu sou o seu provedor. Eu é que te sustento, eu é que, assim como eu sustento a ave, e para mim você tem muito mais valor do que as próprias aves, né? Então não é que tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer, a gente vai conseguir se a gente buscar o reino de Deus. Tem gente que faz essa barganha, isso é barganha com Deus, né? Você buscar Ele para você poder receber as coisas. Não, Deus está falando assim, não se preocupe. Quando você estiver vivendo uma vida aqui na terra, como se você estivesse em busca de trazer mais perto o reino dos céus aqui para esse mundo, Deus está dizendo assim, não se preocupe, se você estiver vivendo dessa maneira, as outras coisas desse mundo, aquilo que você precisa aqui desse mundo, você vai ser suprido, você vai ter, mas busque, teu foco não tem que ser por conquistar aqui esse mundo, teu foco tem que ser por conquistar o quê? O reino dos céus, né? A eternidade. Então, qual deve ser a prioridade do cristão? Então pode passar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? O que a palavra de Deus diz sobre o nosso corpo? Então 1 Coríntios 6, o verso 19 e 20, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que Deus está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso, né? Então está falando assim, vocês não sabem que o vosso corpo é o santuário de Deus. Em algumas versões vai estar assim, o templo, né? Daí que vem a palavra te, que eu falei de templo. Isso. Então a Bíblia está falando que o nosso corpo é o local onde o Espírito Santo habita.
E além de tudo, está falando que Deus comprou por alto preço, né? Por que Deus comprou por alto preço? Qual foi o preço para que a gente possa estar desfrutando da vida, da saúde? Não foi a própria morte de Jesus Cristo na cruz? Então, o corpo de vocês foi comprado por alto preço. Você só desfruta de uma vida, você só desfruta dessa corpo físico que você tem, porque Jesus Cristo morreu numa cruz para que você pudesse, né, desfrutar da vida, né, você pudesse ter vida. E ele fala assim, ó, que você glorifica a Deus através do teu corpo, ou seja, através do que você come, do que você bebe, da forma como você vive. Isso também pode glorificar ou desonrar a Deus. Por isso que a gente precisa aprender a cuidar melhor do nosso corpo. Já pararam para pensar como que seria a igreja se a gente deixasse aqui um mês sem zeladora? Se a gente não tivesse uma zeladora aqui durante um mês na igreja, se tornaria um lugar habitável para você poder estar aqui? Não. Com toda certeza você não iria conseguir frequentar esse ambiente, né? Agora imagine, se o teu corpo é o templo do Espírito Santo e você se alimenta com tudo que é impureza, que vai prejudicando a tua saúde, vai sujando o teu corpo ali, você acha que é possível o Espírito Santo estar habitando nesse mesmo local? Não. Você percebe o que acontece aqui? O nosso corpo também é uma forma de um contato espiritual que nós temos com Deus. Então por isso a boa alimentação também nos ajuda a ter um contato espiritual. O nosso corpo não é divisível, não tem a parte da saúde mental, a parte da saúde física, a parte da saúde espiritual. Tudo está interligado. Quando você não está bem fisicamente, isso vai mexer com o teu emocional. Mexendo com o teu emocional vai mexer com o teu espiritual. Então está tudo conectado. Então não dá para você colocar uma separação, né? Era, como que fala? Platão que fazia uma separação do corpo, né? e da alma ali como coisas diferentes, né? Mas não, o nosso corpo é algo unido, né? Nosso corpo, mente e espírito aqui é tudo conectado, tudo ligado, não tem separação. Antigamente tinham os docetistas falavam assim, ó, não, aquilo que eu pratico no meu corpo, né, não interfere na minha espiritualidade. Isso é uma heresia que foi ensinada ali na época do primeiro século ali do cristianismo, que estava tentando entrar no cristianismo, mas os primeiros cristãos não aceitaram esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento de que o que a gente faz no corpo não influencia na nossa espiritualidade. Hoje, infelizmente, a gente vê que parece que essa doutrina conseguiu se infiltrar. Tem muita gente que acha que o que a gente pratica no corpo não tem nada a ver. O que importa é eu com Deus, meu contato com Deus está bom, está tudo certo. Então, o que eu faço com o meu corpo não influencia na minha espiritualidade, mas a gente pode ver que influencia sim. Então, o que a palavra de Deus diz sobre o nosso corpo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, a qual os tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pode passar agora a próxima. Então, a Bíblia menciona algum tipo de restrição em relação à alimentação? Será que tem alguma coisa na alimentação que Deus restringe, que a gente não deve comer, que a gente deve se abster? Vamos ver o que fala em Levíticos 11? Nós não vamos ler Levíticos 11 todo, eu vou separar apenas uns trechos aqui de Levíticos 11. Vamos ler do 1 até o 19, tá bom? Só que eu vou dando umas pausas aqui com vocês. Tá? Vamos começar ali na leitura de Levíticos 11, o verso 1. Então lá diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que poderão comer. Qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. O cabelo, embora rumine, não tem casco fendido, considere-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem o casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem o casco fendido, considere-na impura. E o porco, embora tenha o casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considere-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considere-nos impuros, né? Eu vou dar uma pausa aqui, porque vocês perceberam que aqui apresenta a primeira regra, né? Qual que é a primeira regra? Os animais quadrúpedes, ou seja, os animais que andam na terra, esses animais têm duas regrinhas que vocês puderam ver aí. Em algumas versões vai estar unhas fendidas, em outras casco
fendidos, né? Mas o que é esse unhas fendidos e cascos fendidos? Vocês já viram como que é a unha do boi? A unha do boi não é assim, né? A pata ali dividida dessa forma? Sim. Então, quando a Bíblia apresenta casco fendido ou unha fendida, ela está falando em relação a esse formato, né, da anatomia. Isso, essa fenda que tem aqui na pata dos animais. Mas vocês perceberam que são duas regras, né? Por que são duas regras? Porque se você for olhar, apresentou o porco como um animal impuro. Mas a pata do porco não é dividida assim também? Ela é. Porém, a outra regra é o que impossibilita ele de estar dentro dos animais puros, que é o ruminar. Não sei se todos sabem o que é ruminar, mas a vaca, quando você olha assim ela no pasto, ela está lá comendo capim, e você percebe que ela come o capim o dia inteiro. Por que ela come o capim o dia inteiro? Ela come aquele capim, mastiga, ela engole aquele alimento, e aquele alimento ela passa por 4 cavidades no estômago que tem da vaca ali. Depois que ela passa naquelas 4 cavidades, ela regurgita esse alimento e volta a mastigar. Isso daqui que a gente chama de processo de ruminação. O que esse processo interfere aqui então na alimentação? Se você for ver, isso daqui faz com que bactérias, protozoários e vermes sejam eliminados nesse processo. Ou seja, o processo de ruminação torna com que o alimento do animal se torne um alimento mais puro. Então, o porco, por mais que ele tenha a pata fendida, ele não faz a ruminação. Ou seja, tudo que o porco come, se alimenta e engole assim, vai no estômago dele, e do estômago dele vai para o organismo. Ou seja, se algum tipo de impureza entrou ali nesse processo da alimentação dele, ele não faz uma eliminação. E nós, quando vamos consumir a carne desse animal, acabamos consumindo todas as impurezas juntos, porque ele não tem essa separação. Então é por isso que fala, né, que tem que ter as duas regras, né, a pata fendida e ruminar. Aí, uma vez, né, eu fui apresentar isso com uma pessoa, estava dando estudo bíblico, e por coincidência, o cara era caçador. Daí ele falou assim, tá, mas e por que eu não posso comer a carne de anta então? Porque a anta, ela também tem um estômago igual da vaca, e ela só não tem a pata fendida, né, que nem a do boi. O que a pata vai diferenciar do animal? Como que a pata vai transformar o animal num animal impuro? E eu, naquele momento, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu nunca parei para pensar nisso. O que a pata tem a ver, né, com o animal ser impuro? Eu sabia da ruminação, mas agora ele já acabou com o meu argumento, porque ele falou que a ruminação faz com que o animal se torne puro também, né? Então, e agora? E eu digo para você, eu fiquei tempos e tempos e não achava uma resposta para isso, e eu comecei a me questionar, o que tem a pata a ver, né? Até então que eu fui estudar um pouquinho mais de biologia, e um amigo meu que tinha um pouquinho mais de conhecimento, ele me falou que a pata do animal, ela define o ambiente onde ele vive. Inclusive, a anta, ela tem uma pata adaptada para entrar na floresta, entrar na mata e cavar a terra e procurar alguns tipos de alimento que para a anta, não seria impuro, não faz mal, não causa nenhum tipo de mal para ela. Mas para o ser humano, se ele consumir aquele mesmo alimento, ele é tóxico. E um desses alimentos é a raiz brava, né? É um tipo de alimento que a anta cava e só encontra cavando, né? só escavando, e quando ela consome aquele alimento, ele tem toxinas que para ela não faz mal. Mas para o ser humano, se ele se alimentar daquilo lá, pode causar muito mal, pode trazer prejuízo. Então vocês percebem que como Deus é sábio, né? Até isso que é escrito, né? A pata, ela interfere no ambiente que o animal come e no tipo de alimentação que ele vai procurar ali, né? Então Deus já sabia disso com antecedência, né? E infelizmente eu nunca mais encontrei esse senhor para poder apresentar esse argumento para ele, né? Mas fica aí para vocês, se algum dia vocês forem questionados em relação a isso, o que a pata pode interferir na saúde, vocês já sabem que a pata define o ambiente e o tipo de alimento que esse animal pode estar buscando, né? Pastor, Oi. hoje em dia, o porco, ele tem uma alimentação, ração e uma alimentação muito limpa. Sim. Inclusive, para entrar naquela porcaria no lugar vive os porcos, tem que precisar usar bota branca, passar por um processo todo, né? Então, esse argumento hoje em dia de utilizar como alimentos impuros é meio complicado agora. Pode ser, inclusive, o negócio da pata, de cavar a terra e tal. Eles não fazem mais isso. Eles são criados em cativeiro, alimentação
alimentação limpa e tal, inclusive a carne exportada para a Europa principalmente, né? Sim. O que eu não vejo um argumento nesse sentido que o pastor está falando. Eu apresentei um, mas não é o único, né? Tem outros, né? Você pode ver, pessoas que têm problema no coração e de colesterol, quando vai para o médico, mesmo o médico não adventista, ele vai falar assim, a primeira coisa que ele vai falar assim, ó, corta a carne de porco da tua alimentação. Lá em casa a gente não come mais. Antigamente eu gostava da costelinha, né? Me babava por ela. Linguicinha. Linguicinha, mais aquela blumenau, coisa rara, né? Então, eu fiquei pensando, o que tem a ver agora, né? Na faculdade fizeram carne de porco, né? E deu uma baita problema lá, né? Porque ela foi mal passada e comeram de uma forma não muito boa. Não dá para, por exemplo, fazer carne de onça, né? De porco, carne de porco, só de boi. Então, por aí já dá para ver a diferença. Então, um dos aspectos é esse, né? Outro aspecto que eu vi foi a questão da inflamação. Ela baixa a imunidade, assim como cação. A minha esposa fez cesárea e uma pessoa que mora na praia disse assim, olha, você que fez cesárea, não coma cação nessa época, porque abaixa a capacidade de cicatrização do corpo. Então, e o porco também, o cação também. Então, e a minha sogra também falou com relação ao porco daí, que não era para comer carne de porco porque dificultava a cicatrização pós-cirurgia. Então, se faz mal ali, se abaixa a imunidade, ali na hora que você precisa da cicatrização, que o teu corpo precisa estar 100% em ordem para cicatrizar, que você não pode comer isso, né? Então, no dia a dia, se você não come, melhora a imunidade. Esse foi um dos argumentos pelos quais eu cortei a carne do porco, né? Para mim, pelo menos. Né? Se a gente for parar para pensar, quem que é o projetista do corpo humano? Não é Deus? Se está ali na palavra de Deus dizendo, né, orientando que aquele alimento é impuro e ele faz mal, eu acredito que tem muito mais argumentos além desses que você apresentou e dos que eu apresentei, porque Deus, como sendo projetista, ele sabe o alimento que pode prejudicar a nossa saúde e o alimento que pode não prejudicar a nossa saúde. Então, o princípio aqui é básico, a questão é saúde. Por isso que a gente não come esses animais. Ele interfere na nossa saúde, quer seja por aquilo que ele come, ou quer seja por problemas, né, como você apresentou, de baixar a imunidade. Tudo isso são argumentos que a gente só analisa e fala assim, opa, se tem problema ao consumir esses alimentos, por que eu vou querer prejudicar, né, o templo do Espírito Santo, como foi lido ali em 1 Coríntios 6, né, o verso 19 e 20, né? Então, é por motivos de saúde mesmo que a gente não se alimenta ali, e Deus, como nosso projetista, ele sabe, né, cada um desses pormenores. Quem sabe os cientistas vão levantar mais questões ainda, né, além dessas que você já apresentou, e às vezes que a gente nem tem noção, né? Daqui a pouco a gente vai entrar numa parte que eu acho bem interessante. Mas eu acho que Deus, ele está bem mais além que a gente. Lá no passado eles não tinham laboratório para se explicar o que se explica hoje. Hoje está ultrapassado o argumento de que a carne de porco não faz mal. Eu moro em frente à Sadia em Dois Vizinhos e o veterinário da Sadia diz, não, nós não criamos porco mais, nós criamos suíno hoje. Mas só que o cheiro do caminhão que passa com o suíno parece que é o mesmo de 300 anos atrás, né? A explicação que se dá mais convincente hoje, que eu acho, é que nós não podemos ter 6.000 glóbulos brancos por milímetro de sangue, que já temos problemas de saúde. E o porco tem 200.000 glóbulos brancos por milímetro de sangue. Então nós não podemos competir com essa carne. O urubu, me disseram que fizeram uma pesquisa, 1.500.000. O urubu ele come um alimento putrefação e ele vai na camada de ozônio e ele queima as toxinas lá. Nós não podemos fazer isso. Por que não podemos comer peixe de carne e couro? Eu tenho 11 açudes de peixe. E nos meus açudes só tem peixe de escama. E eu fiz um curso com um piscicultor, um engenheiro de piscicultura, e
ele não me conhecia, eu não conhecia ele a primeira vez, e ele disse: quando vocês colocarem peixe nos açudes, não coloque peixe de couro no açude de cima, se a água cai no açude de baixo, ele tem peixe de escama. Ah, mas eu já levantei a mão, quero saber o porquê, né? Ele disse: porque o peixe de couro, ele tem muita infecção, ele transmite fungos para os outros. E numa pesquisa feita, um médico fez sobre isso, dois diretores de faculdade, o porquê não se deve comer carne de... Um era adventista e outro não. E eles até buscaram recursos até na Terra Fidel Castro, lá como é que é? Cuba, para pesquisar o que tem no peixe, né? E aí descobriram que os peixes de couro, que são os peixes de profundidade, que quando suja a água, o jundiá vem, o bagre vem, eles têm 4 vezes mais elementos químicos pesados que os peixes de superfície do peixe de escama. Deus sabia disso, por isso que Ele deu essas orientações para nós. Agora vamos para os animais que vivem nas águas, nos rios e nos mares, né? Então, ó, de todas as criaturas que vivem nas águas do mar e nos rios, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Então aqui agora muda a regra, né? Na água e no rio, o que a gente pode comer? Aqueles que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que não vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoem as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidos para vocês. Por isso, não poderão comer a sua carne, considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Então aqui a gente consegue ver, né, além da contribuição aqui do Giovanni, né, que foi muito boa, esses animais, eles são considerados os lixeiros do mar. Lixeiros do mar, lixeiros do rio, né? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar naquela famosa frase que o bagre ele tem gosto de barro, né? Quantos já ouviram isso, que o bagre tem gosto de barro? Ou talvez alguns de vocês tiveram até consumido, né, esse animal e comprovado, né, esse comentário que fazem sobre o gosto de barro dele, o gosto de terra ali no caso. Mas se eu te falar que o gosto de barro, o gosto de terra é o menos que você deveria se preocupar, porque o bagre ele fica no fundo dos rios, ele limpa, ele consome ali as impurezas que descem ali. Ou seja, os animais que defecam, né, as impurezas que ficam ali embaixo, ele vai lá e consome. Inclusive, se for animais em estado de putrificação, ele também consome esses animais ali. Ou seja, o barro é apenas uma consequência do que está no fundo da terra, né? Tudo isso que eu mencionei agora há pouco é muito pior do que esse gosto de barro que você consegue sentir, né? Existem outros animais de couro, né? O camarão, na verdade, ele é considerado a barata aquática, né? Vocês comeriam barata? Acho que ninguém comeria barata, mas da mesma forma que a barata é responsável por fazer a limpeza aqui na terra, o camarão tem essa mesma função. É ele que faz a maior parte da limpeza ali. Se você for ver animais que estão em estado de putrificação, você vai abrir assim o corpo do animal ali, você vai sair um monte de camarão, e quando você tirar alguns peixes também, você percebe, observe quais são os peixes que saem dali. Não são os peixes com escamas, são os peixes de couro que estão ali naquele ambiente ali, tirando, comendo, né, daquele animal que está em estado de podridão. Porque nós temos que ter um cuidado, porque às vezes a gente fala, vamos imaginar que tem um engenheiro de pesca aqui ele vai questionar uma colocação que o pastor fez. Sim. que é pertinente, mas no todo não fecha o seguinte: nós falarmos que o peixe, o bagre é um peixe de profundidade, o jundiá é um peixe de produção, é uma verdade. Agora, falar que eles comem carne é uma verdade, mas se você vê o quanto que o tambaqui e o pacu comem de carne, você não acredita a quantidade. Então aí nós caímos no risco de se contradizer. O problema não é o comer carne e não comer carne do peixe, o problema são os metais pesados que tem na água, que tem nos alimentos que eles absorvem. O problema não, a bênção do peixe de couro é essa: ele absorve 4 vezes mais os metais pesados da água e ajuda daí a sobrevivência melhor nos peixes. Dos outros peixes. Entendeu? Do oxigênio dos outros. Então, porque tem peixe de escama que é carnívoro, nós temos que ter esse cuidado. Essa situação que eu faço, tá? Vamos dar uma continuidade aqui, que ainda faltam as aves aqui que a gente não leu, né?
Então vamos ver ali. Essas são as aves que vocês considerarão impuras, as quais não poderão comer, porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego, né? Vocês perceberam que aqui a gente falou de aves e de repente aparece um morcego, o morcego é um mamífero, como assim, né? O que está acontecendo? Moisés, na época, ele não tinha conhecimento de biologia, inclusive essa classificação de taxonômica que a gente fala, 1000 anos depois. Ela veio lá no século XIX, essa separação ali do que é mamífero, do que é ave, né? Então, Moisés ele colocou todos esses animais que voam numa mesma classificação como aves, né? Não que o morcego seja uma ave, né? Tem gente que fala assim, ó, não dá para levar a crédito à Bíblia, né? A Bíblia falando que morcego é uma ave, sendo que morcego é mamífero, né? A gente precisa entender. Opa, quando foi escrito já tinha feito essa separação do que é mamífero, do que é ave, né? Não tinha sido feito, né? Então a Bíblia, ela está, né, conforme o conhecimento da época, ela está de acordo com aquilo que era falado, né? E aqui a gente percebe que não tem uma regrinha, né? Uma regra ali que nem teve nos animais quadrúpedes, né? Unha, os cascos fendidos e ruminar, escamas e barbatanas, né? Mas o que a gente olha e observa nesses animais ali em comum, que eles são aves de rapina, né? São animais que eles podem até caçar o seu alimento, mas eles se alimentam da podridão também. Então esse seria o aspecto, né? São animais que comem aqueles alimentos que estão em processo de putrefação também, né? Isso é o que eu tenho de conhecimento, né? Se alguém tem algum conhecimento a mais, como o Giovanni já tem colaborado muito, né? Se puder acrescentar. Mas em todo caso, as aves nesse sentido é esse ponto aqui. Eles são aves consideradas aves de rapina. Só que tem um ponto aqui interessante, indo agora enquanto aquela parte do conhecimento e da sabedoria de Deus, né? Você já parou para pensar como a gente teria sido abençoado simplesmente só por poder obedecer à palavra de Deus? Qual que foi o grande problema que a gente enfrentou aí recentemente? Não foi o tal do coronavírus? Qual que foi a origem dele, segundo nos é apresentado, né? Não foi o morcego? Olha só, Deus colocando esse animal, né, como uma classificação de um animal impuro, que a gente não deveria comer, que a gente não deveria consumir, e com isso a gente iria evitar vários tipos de doenças, inclusive provavelmente o coronavírus não teria entrado no planeta Terra se o ser humano tivesse apenas obedecido a Deus. Outro animal que a gente sabe que transmitiu uma doença que não era para a gente estar vivendo com essa doença é o macaco, né? Com HIV. O HIV era uma doença que vinha de origem somente dos primatas ali. Não era para o ser humano ter vivenciado com essa luta, né, com essa doença, se o ser humano bastasse ter o quê? Seguido as regras que Deus passou ali. Eu acho que, em suma, né, o princípio aqui, Deus está preservando pela nossa saúde. Se Ele colocou algumas regras, se Ele colocou alguns animais dizendo assim, ó, esses animais são impuros, você não deve consumir, Ele, mais do que nós, por mais que a gente busque conhecimento e sabedoria, Ele sabe o porquê dessas regras. E o princípio por trás é que a gente possa estar com uma saúde boa, né, que a gente possa cuidar melhor da nossa saúde e evitar todos esses males, né? Mas infelizmente o ser humano, né, por não obedecer a Deus, causou males para ele mesmo. A gente poderia ter evitado muitas coisas, né? Simplesmente pelo fato de obediência a Deus, né? Desde o princípio, o problema é a falta de obediência a Deus. Se nós ouvíssemos, né, dessemos crédito à palavra de Deus, às suas ordens e às suas leis, quantos problemas a gente não teria evitado nesse mundo que nós vivemos? Os irmãos tiveram a oportunidade de ir até a Califórnia, não percam de visitar a cidade de Loma Linda. Em Loma Linda, o povo, a maioria é vegetariano, e eles têm uma expectativa de vida, segundo a pesquisa que a Globo fez, de 7 anos a mais do que a média americana, porque por causa do estilo de vida deles lá, né? E eu tive oportunidade de ver os restaurantes, os melhores supermercados deles, é bem diferente do resto dos Estados Unidos. Muito pouca carne, né? Muitos cereais, muitos produtos naturais. É o que Deus deu, porque hoje eles falam ali que nosso alimento é frutas, verduras, cereais e nozes, né? Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Então qual que foi o alimento que Deus instituiu para nós no Éden? Qual o alimento que Ele disponibilizou?
o tipo de alimentação seria vegetariana, no caso, como a irmã Zenaide apresentou aqui para nós. Primeiro, diz que algumas coisas no nosso sistema não foi feito para comer carne. A nossa dentição é uma dentição de animais herbívoros. Nós não temos uma dentição para alimento carne, né? Outra coisa, o nosso intestino, diz que o intestino dos animais que são animais que se alimentam de carne, ele é pequeno. Ele tem no máximo ali uns 3 metros ali. E o nosso intestino ele chega de 8 a 10 metros dos animais herbívoros, né? Então você percebe que o nosso sistema ele foi tudo feito de uma forma diferente, né? Para a gente poder consumir alimentos diferentes do que a gente consome. Deus ele liberou, ele autorizou, mas nunca foi o plano de Deus. Primeiro, esses alimentos, a carne, é um alimento que a gente vai ter no céu? Não. Não, porque no céu não tem morte. Como é que você vai se alimentar de carne se no céu não tem morte? Os animais não vão morrer lá no céu. Ou seja, qual que é o tipo de alimentação que Deus vai trazer lá para nós no céu? A mesma que ele instituiu no Éden. Esse é o nosso alimento, esse é o princípio que a gente deveria voltar, né? Eu tinha no meu coração, né? Estava dilatada, hipertrofia no ventrículo esquerdo, bem avançada. E eu tomava losartana potássica. E eu fui num retiro, um acampamento, e de lá para cá, depois do encontro, né? Já lá no encontro, eu, pela fé, não tomei mais losartana. Não passei mal, né? Pela comida também que era apresentada. Mas depois do encontro, eu levei bem a sério essa questão da alimentação para mim. E passados 2 anos, não só a alimentação, mas também os remédios da natureza, naturais, né? Os 8 remédios. E eu procurei seguir esses remédios. E em questão de 2 anos, a hipertrofia sumiu. Eu não tive mais nenhum problema intestinal. Qualquer problema intestinal que houvesse, não tinha mais. E a pressão alta? A pressão regularizou. Minha pressão hoje é 12/8, normal. Né? Fui no médico, o médico não acreditou que eu não tomava mais nenhum remédio. Eu não tomo mais remédio. Né? E eu tinha gastrite, não tenho mais. Né? Então, não como carne. Tá certo. Então, todo o que e funciona. Quero dizer que essa questão, os remédios que Deus deu, funcionou comigo. Né? Eu sou um testemunho disso. Que o braço da saúde funciona. Basta seguir. E além da teoria aqui, né, só na prática mesmo para você ver quantos casos eu já ouvi de pessoas que abandonaram certos tipos de alimento, pessoas que tinham problemas de alergia, ao abandonar o leite, abandonar a carne, assim, todos esses problemas que eles tinham, ele regrediu. Então temos um testemunho vivo aqui do próprio pastor Walter aqui que nos apresentou, o Giovanni que já colaborou, mas esse é um dos temas da mordomia, né? A gente focou bastante na parte da saúde, mas ainda não terminamos o assunto da mordomia. Vamos só para a gente poder encerrar aqui a pergunta 4, né? O que a Bíblia menciona? A Bíblia menciona algum tipo de restrição em relação à alimentação? Então vamos ler a resposta lá, ó. Podemos comer todo tipo de animal? Então, essa não. Podemos comer os animais que ruminam e têm as unhas fendidas? Sim. Podemos comer somente animais aquáticos que tenham escamas e barbatanas? Sim. E podemos comer algumas espécies de aves apenas, né? Então algumas a gente já viu ali o critério ali, que são as aves que não são aves de rapina, né? As aves de rapina, como foi apresentado, elas se alimentam de consumo de animais podres, né? Então agora nós vamos ler Malaquias 3, do 8 a 10. Que prova de fidelidade o Senhor nos pede em Malaquias 3, do 8 ao 10? Vamos ver ali qual que é. Malaquias 3, do 8 ao 10, vamos ler ali, ó. Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição,
porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não abrirei as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, né? Esse assunto aqui, ó, ele já até gera um pouquinho de polêmica, que tem muitas pessoas que falam assim, então quer dizer que eu vou devolver o meu dízimo para Deus me abençoar, e muitos pastores, inclusive, usam esse argumento, né? Enquanto devolve aqui um valor aqui que Deus vai te abençoar e vai te dar o dobro. A promessa de Malaquias 3, do 8 ao 10, não é esse tipo de bênção, ele está falando bênçãos. E diz uma coisa, se você tem uma boa saúde, isso não é uma bênção? Se você tem um lar onde você pode repousar ali, onde você pode dormir e descansar, isso não é uma bênção? A palavra de Deus aqui em Malaquias 3, 8 a 10 está dizendo que Deus vai derramar. Mas tem financeiro também. Oi? Ele pode também derramar bênçãos financeiras, mas não é que muitos usam esse argumento nessa troca, nessa barganha, né? Deus, quando eu devolvo o meu dízimo, Deus me abençoa financeiramente. Nem sempre funciona dessa forma. Eu lembro que a primeira vez que eu me tornei dizimista, né? Eu comecei com esse pensamento, não, vou devolver o dízimo para Deus me abençoar. Eu era jovem ali, né, meus 19, 20 anos, né, começando a trabalhar, comecei a separar o dízimo, esperando que Deus, né, me abençoasse, retornando ali algo. Eu pretendia crescer profissionalmente, né, então eu falei assim, não, vou começar nesse trabalho aqui que é pequeno, mas vou devolver meu dízimo certinho, e Deus vai me colocar numa outra empresa onde eu vou crescer e ganhar mais, e era esse o meu pensamento quando eu devolvi o dízimo. Fiz isso durante um ano. Pensa, naquele ano assim, eu só tive o necessário para poder pagar minhas contas. Eu não tive crescimento financeiro, não tive nada. No ano seguinte, eu saí daquele emprego, não estava satisfeito, não estava feliz com aquele emprego, e não estava achando nenhum outro. Aí eu fui trabalhar com meu pai, e meu pai era pedreiro, e eu estava ali de servente de pedreiro. Só uma breve explanação sobre isso. E eu falei assim, não, dessa vez eu vou devolver o dízimo porque eu entendi. Depois de um sermão eu entendi que eu estava devolvendo o dízimo, ou seja, não me pertencia a Deus. Esse é o princípio. Quando eu entendi o princípio, eu falei assim, não, vou viver esse princípio. Eu lembro que uma vez a minha irmã precisou... Meus sobrinhos iam viajar, ia fazer uma viagem, e ela me pediu para acompanhar meu sobrinho na viagem, porque o meu tio ia chegar 3 dias depois que o meu sobrinho chegasse lá. Ou seja, ia ficar os 2 primos sozinhos numa casa durante 3 dias. Aí minha irmã não quis, né, deixar os 2 meninos jovens lá, e falou assim, Thiago, se você acompanhar ele, durante essa semana ela falou que ia me pagar o salário por uma semana. Durante uma semana eu pago o teu salário. Então, aí, opa, a proposta foi boa, eu aceitei e fui. Só que nessa mesma semana minha irmã perdeu o emprego. Ou seja, a promessa que ela fez de que iria me pagar, ela não pôde, eu já estava em viagem. Daí eu ia agora. Quando eu voltar, eu não trabalhei uma semana, só uma semana de trabalho era o necessário para eu poder pagar minhas dívidas, as minhas continhas que eu tinha ali. E se a minha irmã não vai conseguir me pagar porque ela perdeu o emprego, como que eu vou fazer agora? Já que eu não trabalhei uma semana. Eu sei que eu fui lá e deixei, entreguei nas mãos de Deus. Quando eu voltei, meu pai, ele era sócio com outra pessoa. Ou seja, esse sócio dele não tinha nada a ver comigo, meu pai tudo bem. Mas o sócio do meu pai, juntamente com meu pai, decidiram pagar uma semana de trabalho que eu não fui trabalhar. Ou seja, que é uma prova de bênção maior do que essa? Vocês já receberam de um patrão por uma semana de trabalho que vocês não trabalharam? Eu pude receber isso, né, e mostrando mais uma vez que quando a gente é fiel a Deus, Deus ele cuida, né, das nossas coisas aqui, né? Então, que a gente possa confiar, né, nessa promessa de que Ele vai derramar ricas bênçãos no céu, né? Então, pode passar ali, Deus ele espera que a gente seja fiel nos dízimos. A própria palavra dízimo, ela significa a 10ª parte, né? A 10ª parte do quê? A 10ª parte do que a gente recebeu. Na época, né, um outro argumento que usam, né, que a gente não tem que devolver dízimo porque dízimo era os cereais, eram as frutas, eram as primícias, né, de toda a colheita, e hoje estão pedindo dinheiro. Não era dinheiro. Porque na época a moeda de troca eram os cereais, eram as frutas, eram as primícias. Com o passar do tempo foi mudando. Depois virou pesos, né? Pesos de prata, pesos de ouro, e depois foi criado o sistema monetário, né? Então, conforme a moeda de troca foi mudando, foi alterando, você usa o dízimo como uma moeda corrente, né? O que está sendo usado na época. Na época eles só tinham cereais
Então a cada 10 quilos de arroz que você tinha, 1 quilo você separava, né? Isso é a 10ª parte. Então pode passar agora. Que exemplo no Antigo Testamento nos dá sobre a fidelidade nos dízimos? Então Gênesis 14, 18 a 20. Pode passar aí, Gênesis 14. Vamos ler o texto. Acho que já está projetado aqui para a gente ganhar tempo, eu vou ler aqui mesmo. Ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendita seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo, né? Então, por que esse exemplo do Antigo Testamento é tão importante? Existe um outro argumento que os evangélicos usam, que você não deve devolver o dízimo, porque o dízimo ele era a forma de mantimento dos levitas, né? Ou seja, das 12 tribos de Israel, né? Cada tribo tinha a sua porção de terra, e os levitas não, eles não receberam uma porção de terra. Por quê? Porque eles viviam exclusivamente do trabalho ali no templo. Então, as outras tribos que tinham as suas porções de terra, né, eles juntavam 10% do que recebiam e levavam para a casa do tesouro, que era um lugar ali no templo ali que eles tinham para receber os recursos para poder manter o serviço, né, dos sacerdotes ali do templo, né, o povo da tribo de Levi. E por isso eles falam assim, então você não deve mais devolver os dízimos hoje, por quê? Porque não existe levita nenhum mais, acabou as tribos de Levi, ou seja, se era para isso, então não tem por que mais devolver dízimo. Só que olha só, me diz uma coisa, Abraão, ele fazia parte Abraão, ele viveu antes dos levitas ou depois dos levitas? Antes dos levitas. E antes dos levitas existirem, Abraão já fazia o quê? Já devolvia o dízimo. Ou seja, o dízimo nada mais é do que uma prova de fidelidade. Você lembra que no Éden Deus falou assim, de todas as árvores que eu tenho aqui, você só não mexe, só não toca nessa daqui. Então Deus ele sempre separa algo para provar a fidelidade do ser humano. No Éden ele apresentou ali, tudo isso aqui é seu, não mexe nisso aqui. No tempo ele fala assim, 6 dias eu te dou, não mexe nisso aqui, não mexe no sábado. Nos dízimos, né, ele fala, no salário ele fala assim, 10% é meu. Tudo requer, né, uma obediência a Deus, uma fidelidade a Deus, né? Então por isso nós sempre somos provados se somos fiéis a Deus ou não. Deus não precisa de recurso financeiro, Deus precisa do nosso dinheiro. A gente não leu em Ageu 2,8 que Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata? Mas o que precisa do dinheiro, né? É a pregação do Evangelho, essa sim necessita disso. Me diz uma coisa, vocês pagaram alguma coisa pelo livrinho que está na mão de vocês? Que vocês estão estudando? A caneta que vocês usam aqui, vocês pagaram alguma coisa? A energia elétrica que vocês estão consumindo para poder ver que vocês pagaram alguma coisa? O prédio, o lanche. O prédio, o lanche, tem alguma coisa que vocês estão pagando por isso? Não. Mas como que está chegando esses recursos na mão de vocês? É porque existem pessoas fiéis que decidiram, né, obedecer a Deus, separando aquilo que Deus pediu. E por conta dessas pessoas fiéis, vocês estão sendo abençoados. Então, o devolver o dízimo nada mais é uma forma de você abençoar pessoas com a pregação do Evangelho. Tem uma coisa que eu gosto de pensar, você já imaginou lá no céu você chegar e alguém vir e te dar um abraço assim forte e falar assim, nossa, muito obrigado, Alane, porque eu estou aqui no céu graças a você. Muito obrigado, Jane, porque eu estou aqui no céu graças a você. Daí você olha para aquela pessoa e fala assim, mas peraí, eu nem te conheço, como assim você está aqui no céu graças a mim? Aí a pessoa olha para você e fala assim, eu sei que você não me conhece, mas sabe aquele dízimo que você separou aquele dia? Então, aquele dízimo foi usado para comprar uma Bíblia. E me deram de presente aquela Bíblia. E através daquela Bíblia eu conheci a palavra de Deus. Aquele dízimo que você deu, Jane, ele foi convertido num templo, numa igreja que construíram na minha região, que não tinha igreja. E ali eu conheci a palavra de Deus e fui batizado. Você já imaginou quantas histórias, através do nosso simples ato de ser fiel a Deus, de devolver o dízimo, quantas pessoas talvez nós estejamos alcançando e a gente nem tem noção disso? Eu gosto de imaginar, né, isso lá, que lá no céu eu vou ter uma daquelas grandes surpresas, são pessoas que eu alcancei sem saber que eu alcancei, né, através da minha fidelidade ao doar os dízimos e doar as ofertas. Né? Que exemplo o Antigo Testamento nos dá sobre a fidelidade nos dízimos? Pode passar? O exemplo de Abraão, né? Então Abraão devolvia o dízimo, né, mesmo antes de surgir a tribo dos levitas, né? Então pode passar. Define a Bíblia um percentual de nossas ofertas a Deus? Deuteronômio 16, 17 diz assim,
cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido, né? Então aqui entra naquilo que o Giovanni já tinha mencionado. Cada um vai dar conforme o que já recebeu. Não é na questão das ofertas, você é livre para escolher. 10% Deus requer, né? Esse você separa, a oferta você vai distribuir conforme você pode contribuir e colaborar. Eu lembro que existe um proprietário adventista da Golden Cross. Ele dava uma proporção assim de oferta maior do que a proporção de dízimo que ele separava assim. E ele se tornou uma bênção aqui, ó. Ele cresceu financeiramente, cresceu na instituição ali, ajudou a igreja em vários projetos, e ele sempre devolvia ali mais do que ele recebia. Se eu não me engano, diz que de todo o salário dele, ele ficava mais ou menos com uma porcentagem de 40% ou 30% de tudo que ele recebia, e nem por isso ele deixou de ser abençoado. Ele cresceu e prosperou de tal forma, né? Como muitos conhecem. Então vamos para a última pergunta. Pode passar. Então, define a Bíblia o percentual de nossas ofertas a Deus? Então não, né? Cada um oferta conforme pode receber, conforme o que receber. Em que situações devemos glorificar a Deus? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, nós temos que ser gratos a Deus, glorificar a Deus em tudo. Se você recebe pouco, dê graças a Deus. Tem gente que está recebendo até menos que você e é grato por aquilo que Deus dá. Se você recebe muito, dê graças a Deus por isso, né? Só Deus sabe o porquê que Ele distribui essa proporção. Às vezes tem pessoas que buscam, vivem esse mundo sem buscar o reino de Deus e a sua justiça, e vivem em busca de riquezas. E essa busca de riquezas pode ser que tire ele das mansões celestiais. Deus sabe, né, onde cada um pode ir, onde cada um pode chegar, sem que isso atrapalhe, né, a sua busca pelo reino dos céus. Então, se você está recebendo hoje o que você tem, seja grato a Deus. Agradeça, porque tem pessoas que não teria recebido tudo isso que você tem, e também tem pessoas que podem se perder por essa busca, né, incessante de querer crescer financeiramente aqui nesse mundo. E Deus sabe, né, o porquê você recebe aquilo que você recebe. Em que situações devemos glorificar a Deus? Devemos glorificar a Deus em tudo, né? Espero que tenham aproveitado nesse estudo. Eu acredito que eu mesmo cresci em conhecimento aqui em algumas coisas que eu não sabia. Aprendi com o Giovanni, agradeço a ele pela explanação que ele deu, e que nós possamos saber, né, que Deus, Ele sempre nos abençoa com os recursos, e a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo, o nosso talento, os nossos tesouros e o nosso tempo, né, o nosso corpo. Que nós possamos ser bons mordomos, né, e cuidar de cada uma dessas áreas, de cada um desses aspectos. Vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus para encerrar nosso estudo? Oremos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esses momentos que nós passamos, conhecendo mais a Sua Palavra, aprendendo, Pai, que nós somos apenas dispenseiros, Pai, de tudo que o Senhor fornece aqui para nós nesse mundo. Nos ajude a ser bons mordomos, Pai, cuidando melhor do nosso tempo, as 24 horas que o Senhor nos deu, que nós possamos separar tempo para poder estar com a nossa família, separar tempo para poder trabalhar e separar tempo, Pai, para poder estar contigo. Amém. Que o Senhor nos ajude, Pai, durante a semana a gente ser fiel, e no Santo Sábado, Pai, que nós possamos separar esse momento, assim como o Senhor pede para nós separarmos o dízimo, que a gente separe, Pai, um tempo para estar contigo na Sua presença. Amém. Também te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a usar os nossos dons, para que a gente possa pregar o Evangelho e mais pessoas sejam alcançadas por Ti, e a gente tenha um encontro com elas lá nas mansões celestiais. E também cuide, Pai, do nosso corpo. A gente sabe que tudo que o Senhor proporciona, nada é separado, Pai. Se a gente tem uma saúde física, mental e espiritual, tudo isso o Senhor uniu, Pai, para que a gente pudesse cuidar cada uma dessas áreas, para que nós também pudéssemos alcançar a salvação através desse cuidado. Amém. Que o Seu Santo Espírito esteja conosco, habitando dentro de nós, e nós possamos, Pai, sempre mais viver conforme a Sua Palavra nos orienta. Amém. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.